Ei pessoal, tô aqui de novo. Dessa vez vou falar sobre o naturalismo, já que a última aula foi sobre o realismo, no Brasil. Hoje vai ser sobre o naturalismo no Brasil. Então vou começar com o contexto histórico. O contexto histórico é o mesmo do realismo, foi mais ou menos a mesma época. Então, o naturalismo chegou aqui no Brasil no fim do século XIX, foi influenciado pelos europeus. Então, foi basicamente a mesma época, ali 1880, 1890, finalzinho mesmo do século XIX. Aí eu coloquei aqui A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse daqui é uma das influências, porque o naturalismo é uma das diferenças, do realismo. Ele vai usar como base a ciência para explicar o homem. Então, nada mais justo do que colocar aqui o Charles Darwin, que influenciou muito isso. Aí, aqui no Brasil, o que estava acontecendo foi a abolição da escravatura. Então, os escravos estavam sendo libertos, estavam trocando a mão de obra, agora não era mais escrava nos latifúndios, agora era assalariada. Então, os migrantes estavam vindo para cá, muitos europeus, asiáticos, que a gente tem essa mistura, hoje em dia, por causa disso, por causa dessa imigração. E essa mão de obra veio também por causa das indústrias. Estava tendo aqui o capitalismo industrial, as primeiras fábricas aqui no Brasil. Então eles realmente precisavam de mão de obra. E essa não vai ser mais a escrava. Então, saindo do contexto histórico, agora as características do naturalismo. Bem, já que ele é muito parecido com o realismo, algumas características vão ser iguais, mas outras a gente vai colocar aqui a diferença. Então, primeiro é que eles também eram contra o romantismo, foi um movimento que estava se opondo, estava querendo colocar tudo diferente. Então, a parte de ser objetivo e tentar mostrar mais do que era feita a sociedade, isso é uma das características do naturalismo e o realismo. Então, vamos ver aqui. Coloquei linguagem mais solta, coloquial. Essa é uma das diferenças do realismo para o naturalismo. O naturalismo, eles colocam uma linguagem muito mais coloquial, mais informal. Então, coloca gírias, realmente as palavras soltas. Então, fica mais harmonizado. A gente consegue ler e já consegue entender bem mais do que seria no realismo, porque eles usam ainda palavras mais formais, tentam descrever com detalhes bem sutis e com aquelas metáforas, tenta colocar esse tipo de coisa. Mas aqui no naturalismo não tem isso, eles mostram de forma bem objetiva e clara com a linguagem que a gente usa para se comunicar no dia a dia. Então, essa é uma das principais diferenças do naturalismo e o realismo. Próxima característica, o ser humano é mostrado como animal. Essa daqui é muito importante, a gente vai ver no próximo slide uma das obras e ela mostra muito bem isso. Enquanto no realismo os seres humanos estavam mostrando os defeitos deles e as suas incertezas, estavam mostrando tudo isso dentro do personagem, aqui no naturalismo ele vai mostrar o ser humano como animal, que não se importa com nada. E é sujo e é ruim, vai mostrar realmente como um animal. E até comparar um pouco isso. Personagens patológicas. Essa característica é muito interessante porque eles mostram os personagens com essas patologias, eles estão envolvidos com alguma coisa. Então vai ter um personagem que vai ser drogado, vai ter um personagem que vai ser bêbado, vai ter muitos personagens bêbados. Vai ter uma personagem, principalmente no próximo slide eu vou mostrar na obra, que vai ter manias de bruxaria. Tem muito disso. Então essa é uma das principais características, personagens patológicas. A próxima é o determinismo. Então, determinismo, ele fala que a gente já tá tudo determinado, a gente não escolhe nada. Então, os personagens que estão
nessa obra que eu vou mostrar aqui, eles estão sendo envolvidos pelo ambiente e o ambiente está escolhendo as decisões deles, está determinando o futuro deles. Então, o ser humano não controla nada. Então, isso que é fundamental nessas obras, o determinismo. A próxima característica é detalhes na descrição do ambiente. Isso daqui também tem no realismo, né? Tem a descrição do que está em volta, mostra de tudo, porque antes no romantismo eles não mostravam tudo exatamente, não mostrava a parte pobre da situação. Então, a descrição do ambiente aqui é fundamental, porque ele vai mostrar, fazendo uma crítica sobre a miséria, a pobreza. Então, isso daqui realmente tem nos dois. A próxima é harmonia e clareza na composição. Então, esse daqui faz parte da linguagem mais solta, né? Então, é mais harmônico. Quando a gente lê, a história flui. Não fica presa nos detalhes ou presa em palavras que a gente não usa frequentemente. Por isso que tem essa clareza na composição. Próximo é sensualismo e erotismo. Isso tem em toda a obra. É isso que faz também mostrar que o ser humano é um animal. Então, vai mostrar muito disso. Cenas claras, eles vão descrevendo tudo como se fosse dois animais fazendo mesmo. E o próximo é temas mais sombrios. Esse daqui a gente vai ver na próxima, que os temas no realismo, eles são dia a dia, o cotidiano. Mas aqui não, são temas mais sombrios. Vai mostrar morte, vai mostrar desaparecimento, vai mostrar tudo pegando fogo, das coisas sendo destruídas. Então as coisas aqui são bem mais sombrias. Então, falando das características principais, agora vamos falar um pouco de uma das obras, né? Aqui eu coloquei O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Muito importante essa obra. Essa daqui é que vai representar o naturalismo aqui no Brasil. Então, ela tem 23 capítulos. É bastante coisa, mas ela é incrível. Não é tão grande assim. Ela apresenta um narrador onisciente. Então, não é nenhum dos personagens, né? Como a gente viu no realismo, que muitas obras do Machado de Assis, o protagonista é o narrador. Aqui não, vai ser um narrador onisciente, que vai saber de tudo e vai contar pra gente tudo o que tá acontecendo. O tempo da narrativa é linear, isso daqui é muito importante. Então, essa história, ela é feita de forma cronológica. Os eventos vão acontecendo, então tem começo, meio e fim. Não tem aquele negócio de voltar no tempo pra explicar alguma ação que aconteceu. Não, é de forma linear. O próximo é ambiente coletivo. Ele vai falar aqui pra gente sobre o cortiço, né? Então, vai começando a falar de quem construiu o cortiço. Ele fala dessa pessoa, mas o mais importante é quem mora dentro do cortiço, porque elas vão se envolvendo ali e tudo que acontece no cortiço envolve as pessoas. Isso é o determinismo que a gente viu. Então, esse ambiente coletivo mostra a personalidade de cada um e como eles se envolvem, essas relações dessas pessoas. Os personagens, eles têm essas patologias. Vai ter um personagem que sempre vai chegar bêbado, vai ter os trabalhadores, vai ter uma bruxa que vai pegar fogo em tudo, uma das bruxarias dela, vai ter um português que vai começar a fazer as manias dele de brasileiro. Ele vai conhecer um pouco da cultura e vai começar a se envolver com isso. Então, tudo o que está acontecendo no cortiço mostra a relação entre as pessoas. As mulheres indo lavar a roupa no mesmo lugar, lá batendo na pedra a roupa. Os homens indo trabalhar de manhã numa construção também que faz parte do dono do cortiço.
É muito interessante esses personagens e como eles são mostrados como animais. Coloquei aqui a animalização, né, dos personagens. Então, realmente, eles mostram como animais e eles vão fazer tudo o que eles querem. Eles falam o que querem, eles são selvagens. Mas não é só no Curtiço, ele vai mostrar um pouco do vizinho, que ele faz parte da burguesia e ele também é assim, ele também é mostrado como um animal. E todos os personagens são mostrados desse jeito. Degradação moral dos personagens, isso é por conta das relações entre eles. Então, que nem o português que começa a pegar a cultura brasileira, ele vai começar a trair a mulher. Isso já degrada bem a moral da mulher. A mulher começa a ser viciada em álcool. A filha deles, né, não sabe o que fazer com a situação. Tem muitos personagens que acabam sofrendo. Tem personagens que fogem de lá. Tem personagem que eles se mudam, mas acaba a vida deles, eles não conseguem mais continuar do mesmo jeito. Então essa é a degradação moral. Principalmente do vizinho, né, que faz parte da burguesia, que a degradação moral dele é muito forte com o dono do cortiço. Eles ficam brigando entre si e isso vai degradando um ao outro. Nossa. Tá, a próxima é ambição de alguns personagens. Realmente a gente mostra logo pelo português que começa a pegar a cultura e já começa a trair a mulher dele com outras mulheres ali do cortiço mesmo. Tem personagens, principalmente o dono do cortiço, que ele quer ser rico, então ele acaba roubando e construindo as suas conquistas em cima dos outros, e ele é muito ambicioso. Ele não cuida da pessoa que tá ajudando ele, que é uma ex-escrava, né? Ela foi liberta. Diz ele que foi liberta. E no final do livro ele acaba querendo prender ela porque acha que ela tá degradando a imagem ali do cortiço, sendo que ela é a que faz tudo. Ela acorda às 5 da manhã pra fazer todas as tarefas do dia, vai dormir meia-noite, enquanto o dono lá do cortiço não faz nada, só fica juntando dinheiro e brigando com as pessoas e roubando. Próximo é busca de ascensão social. Esse também é mostrado pelo dono do cortiço porque ele quer fazer parte da elite, então ele tenta crescer em cima dos outros. Isso também é do vizinho dele, que já faz parte da burguesia, mas ele vai empobrecendo e ele não quer isso, ele quer continuar e faz de tudo também para continuar fazendo parte da burguesia. Então, já que a gente já falou do cortiço, falou as características principais do naturalismo, eu vou fazer 2 exercícios aqui com vocês. Então, o exercício 1. Quais são as principais características do naturalismo no Brasil? A. Fuga da realidade, adoração à natureza. B. O ser humano é mostrado como um animal, oposição às ideias românticas e determinismo. C. Misticismo, religiosidade, fuga da cidade. E D. Linguagem direta e trabalhada, descrição de ambientes e personagens. Então, aqui começando pela A, fuga da realidade, adoração à natureza. Esse daqui não tem como, porque essa é a característica do romantismo, né? Ele não mostra assim a natureza, adorando a natureza, ele descreve como ela é. E a fuga da realidade, na verdade, é o contrário. Eles querem mostrar totalmente o que está acontecendo, querem ser totalmente realistas. Então, não pode ser essa. A próxima é que o ser humano é mostrado como um animal, e isso é uma das características que eu mostrei tanto no cortiço quanto nas características gerais do naturalismo, então isso está certa. E oposição aos ideais românticos. Essa daqui realmente é tanto do realismo quanto do naturalismo, é uma característica, eles querem se opor totalmente ao movimento romântico. E por último, o determinismo, que eu expliquei antes, que tudo já está determinado. O ser humano não consegue impedir nada. Então, a B seria certa. Mas vamos ver as outras. Misticismo, religiosidade, fuga da cidade. Esse daqui não tem como ser, né? Porque
não mostra nada disso no naturalismo. Pode mostrar religiosidade, mas não é tanto assim. Mostra, na verdade, críticas à religião. A fuga da cidade, as pessoas, pelo menos no Cortiço, não tem isso. Eles não estão fugindo da cidade. A fuga é, na verdade, uma das características do arcadismo, né? E a D, a linguagem direta e trabalhada, não é exatamente, mas isso daqui faz parte do realismo, né? A linguagem direta e trabalhada, porque o realismo ele tenta mostrar de forma objetiva tudo o que está acontecendo, mas o naturalismo faz isso com o uso de linguagem coloquial, então isso está errado. Mas a próxima, a descrição de ambientes e personagens, isso faz parte dos dois movimentos, então essa segunda descrição está certa, mas a alternativa está errada. Então vamos para o exercício 2. Qual a principal obra do naturalismo no Brasil e por quê? Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois faz uma crítica social. Carta de Pero Vaz de Caminhas, pois descreve de forma detalhada o ambiente inexplorado. O Cortiço, pois trata os humanos como animais. Triste Fim de Policarpo Quaresma, pois faz uma denúncia social. Então vamos lá. Primeiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, faz uma crítica social. Realmente, Memórias Póstumas faz uma crítica à elite, faz crítica um pouco sobre a monarquia também, mas as Memórias Póstumas faz parte do realismo. Ele não trata o ser humano como animal e nem tem todas as características do naturalismo, né? Isso daqui então faz parte do realismo e não pode ser essa. O próximo é Carta de Pero Vaz de Caminha, que está descrevendo aqui de forma detalhada o Brasil. Primeiro texto escrito aqui, mas tá errado porque além da data estar muito longe, ela descreve de forma muito diferente do naturalismo. Ele usa palavras coloquiais, né, no naturalismo, enquanto aqui ele descreve para o rei, então ele precisa ser muito formal, então não pode ser essa. E Cortiço, pois trata os humanos como animais. Tem outras características aqui também, né, que pode ser o motivo dela, que seria o motivo dela ser no naturalismo. Então, mas a gente já sabe que essa é a certa. Eu falei até agora que o Cortiço é a principal obra do naturalismo aqui no Brasil. E a última é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Triste Fim de Policarpo Quaresma vai participar do movimento depois do naturalismo, vai ser o pré-modernismo. E ele vai sim ter umas características naturalistas. Então vai fazer uma denúncia social, vai fazer uma descrição do ambiente, vai ter muitas características do naturalismo, do realismo, mas ele é do pré-modernismo, então ele não faz parte. Então, esses foram os exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link para vocês se aprofundarem, alguns links de pesquisa aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado.